aí, você está político aqui no meio. Senhor Jesus, mestre amado, nós estamos aqui hoje, nesse domingo agradável, até chovendo está hoje. Então, nós convidamos aqui o nosso companheiro Rogério, é o presidente da casa, Chico Xavier, ali em cima nas 40 casas, né? Trabalhador da casa durante muitos anos, no tempo do seu Marcos. E eu ainda me lembrei hoje, conversando aqui, porque quando ele chega aqui, nós fazemos a fofoca, botamos nossas conversas em guia. Conversei para ele ainda, nós quando estávamos começando aqui ele já mais velho, né? Ele nasceu praticamente no Espiritismo. Eu não, eu vim aprender aqui. Então, eu me lembro bem, nós éramos em 4. Nós, para aprender a palestrar, nós falávamos aqui com as cadeiras, um pouco cada um. Isso foi há muito tempo atrás. Então, hoje ele está aqui com conhecimento, teve a oportunidade de se formar psicólogo, cursou faculdade, melhorou. Então, é uma situação em que o espírita evolui. E, naturalmente, que ele tem uma bagagem muito grande e vocês vão prestar atenção na palestra dele e vocês vão sair mais ricos aqui hoje, de inteligência e conhecimento, porque ele sabe, ele fala e tem conhecimento espírita. Rogério, nosso companheiro de longa data, então ele está aqui para isso hoje. Então todos nós agora vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, como um só peixe, firme e forte, para que nossos irmãos da espiritualidade, o alto, possa sentir-se comovido com as nossas orações e possam aqui tomar partido para nós, para que nossas enfermidades, nossos sofrimentos possam ser absorvidos por aqueles irmãos que aqui nos assistem e nos dão um amparo para que nós possamos, para que terminar, sair daqui lá fora, sairmos aqui alegres, felizes, leves e saudáveis. Então, podemos contar com isso, porque os Espíritos estão aí para nos ajudar, todos eles, não são uns não. E todos aqueles trabalhadores da casa, que formaram a casa, hoje estão militando, trabalhando aqui na casa, em benefício das pessoas que aqui vêm e que precisam da ajuda, tanto para a saúde como psicologicamente, enfim, em todas as áreas eles estão nos ensinando, nos curando, nos melhorando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, como nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Deus. É todo o seu papel. Boa sorte. Boa tarde a todos. Que a paz, o amor de Jesus esteja em todos os corações. O tema de hoje é: por que ainda estamos no mundo de provas e expiações? Então, a Terra atualmente ela é um mundo de provas e expiações em transição para um mundo regenerador. Porém, nós precisamos refletir um pouco porque ainda nós, espíritos, em progresso e evolução, estamos nesse mundo de provas e expiações. E quanto tempo iremos permanecer aqui, nesse mundo de provas e expiações? E quanto tempo a Terra ainda vai demorar para que ela entre realmente no mundo de regeneração? Os Espíritos nos falam que existem mundos, assim como já foi a Terra um dia, um mundo primitivo. A Terra já passou pelo seu estágio do mundo primitivo, aonde existiam os primeiros espíritos.
estão não em sua primeira existência, mas em uma de suas primeiras existências, eles reencarnam na Terra ainda, mas naqueles povos mais distantes, né? Como os povos indígenas, como aqueles povos que não têm ainda contato com a civilização. É possível que esses espíritos, em primeiras reencarnações, e não na primeira reencarnação, ele renasça ali naquele meio. Porém, hoje, já há muito tempo, a Terra entrou num mundo de provas e expiação. E qual é a diferença de provas e expiações? Prova é quando o espírito, quando ele tem a oportunidade, quando ele tem merecimento, ele também pode optar pelas provas que irá passar. E muitas vezes ele não tem condições de escolher também pelas provas que vai passar, devido ao seu grau de evolução. E a expiação é aquela existência em que é imposta ao espírito aquela condição. Em dois casos, nesses dois casos, é relativo ao comportamento do espírito nas existências pretéritas, nas existências anteriores, ou seja, tudo aquilo que passamos, seja provas ou seja expiações terrestres, é por conta da nossa conduta e do nosso comportamento. Existem mundos também, segundo os espíritos, assim como a Terra, mundos também de expiação e prova. Existem mundos primitivos, existem mundos regenerados que já estão mais avançados que a Terra. Existem os mundos felizes e os mundos muito mais felizes, aonde vamos demorar muito para chegar lá, e nós fazemos uma reflexão. Mas pensando que a Terra, já antes de Jesus, já estava no processo certamente de um mundo de provas e expiações, e olhando a história, não precisamos ir nem antes de Jesus, mas de Jesus para cá. Se nós recordarmos a história, o mundo passou por situações adversas, provocadas pelas nossas atitudes enquanto humanidade. Teve as grandes cruzadas, que foram as guerras entre cristãos e muçulmanos, naquela época, as chamadas cruzadas, que um lutava em nome de Deus, o outro lutava em nome do Cristo. Passamos pela Idade das Trevas, aonde também a humanidade passou por uma grande adversidade, causada não mais por nós seres humanos, e passamos, enfim, chegamos à Idade do Iluminismo, onde começa a surgir a ciência, a cultura, a filosofia, que renasce após a Idade das Trevas. Porém, de tempo em tempo, nós, enquanto humanidade, causamos alguns transtornos, além dos cataclismas que são naturais, terremotos, como todos aqueles que acontecem, as grandes tragédias naturais. Existem as grandes tragédias que são provocadas pela nossa humanidade, assim como a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra e as outras demais guerras causadas pela nossa humanidade, e as guerras até atuais, mesmo depois de um grande cataclisma coletivo que passamos, que foi a pandemia, em que certamente milhares de espíritos retornaram à pátria espiritual, num grande exílio também. Certamente muitos talvez nem voltarão à Terra, porque segundo os espíritos, muitos de nós estamos tendo a última oportunidade de uma reencarnação na Terra, para que a Terra passe para o mundo regenerador. Então, nos livros de Divaldo e outros livros que têm trazido transição planetária, ao acontecer da nova era, ele tem trazido esse processo de regeneração, no qual Jesus, enquanto governador da Terra, ele está ali à frente desse processo para que ocorra essa regeneração. Mas se nós olharmos a história da Terra, alguns espíritas estão sendo muito até entusiastas, dizendo que a regeneração irá iniciar em 2057, a Terra já será um mundo regenerador. Mas nós temos que tomar cuidado com essas afirmações, mesmo que essas afirmações venham dos espíritos.
porque toda informação que ela tem que ter uma lógica, ela tem que ter uma concisão entre elas, um encontro entre elas, para que a gente possa afirmar. Porque já se passaram 2000 anos, mais de 2000 anos que Jesus veio, 20 séculos, mais de 20 séculos, e ainda encontramos-nos na situação em que os maiores entraves, segundo os Espíritos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no Livro dos Espíritos, qual é o maior entrave para o progresso da humanidade? O orgulho, a vaidade, o egoísmo. Ainda estamos criando guerras por um pedaço de terra, por um país, sem vislumbrar que somos espíritos, que estamos em passagem e que daqui nada iremos levar a não ser a nossa personalidade, a nossa inteligência, as nossas virtudes ou as nossas malvivências. Daqui não levaremos nem este corpo que não nos pertence. Temos a responsabilidade sobre ele, porque ele foi nos dado pela misericórdia de Deus, para que nós possamos progredir e evoluir. Mas, como disse Jesus, o que é carne, o que é espírito. O corpo retornará ao pó da terra e o espírito sobrará na sua eternidade. Então, daqui só iremos levar aquilo que nós adquirirmos enquanto conhecimento, enquanto personalidade. Porque Kardec teve a oportunidade de perguntar aos espíritos: o espírito, ao desencarnar, continua sendo a mesma pessoa? Sim, continua com a mesma personalidade. Se o espírito está desequilibrado, ele continuará sendo. Se ele está psicologicamente abalado, ele estará lá do outro lado, psicologicamente abalado. Se ele tem as suas más inclinações, ele continuará com as suas más inclinações. Se é um espírito com virtudes, ele continuará com as suas virtudes, até que ele mesmo busque o auxílio ou ele busque se renovar. Nada acontece por acaso, nada é dado sem merecimento, tudo existe um esforço. Mas nós aqui na Terra ainda temos o hábito de transferir a responsabilidade para este, para aquele. Eu sou infeliz por causa do fulano, eu sou triste porque fulano não me amou, eu passo por isso porque não me ajudam. Aí buscamos a religião não mais como uma forma de progredir, de evoluir moralmente, mas numa troca. Você me dá isto, que eu te dou aquilo. Ou querer que os espíritos superiores levem a nossa responsabilidade nas costas deles. E os espíritos não irão fazer isso, porque o processo é se transformar moralmente, gradualmente. Iremos conseguir isso em uma única existência? Não, nós não iremos conseguir isto em uma única existência. Iremos sair daqui ainda falhando, iremos sair daqui não perfeitos ainda, porque Jesus sabe que nós não somos seres perfeitos, porque se ele não soubesse, não tinha escolhido os seus discípulos, que cada um dentro das suas personalidades tinha as suas dificuldades, os seus defeitos, mas mesmo assim eles o convidou para segui-lo. Então, tudo é diante do esforço e de um merecimento. Então, se nós não fizermos esse esforço, não iremos nos melhorar. O Espiritismo, ele vem a auxiliar o homem no seu progresso espiritual, no seu progresso moral. Mas a maioria de nós, na atualidade, estamos na busca do fenômeno. E o Espiritismo, ele não vem apresentar o fenômeno, ele vem estudar os fenômenos. Os fenômenos da mediunidade, os fenômenos da intercomunicação com o mundo espiritual. Não esses fenômenos que vão buscar algumas pessoas: eu quero me consultar com o espírito para saber se ele fala o que eu faço, ou se ele me ajuda, ou se ele me ajuda a arrumar um trabalho, um emprego. Não esse fenômeno. Os espíritos podem falar conosco a todo momento, basta que possamos abrir uma dessas obras,
o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a resposta que nós estamos procurando pode estar lá. E cada religião, ela tem o seu papel fundamental na Terra. As religiões têm o papel de auxiliar o homem a se religar a Deus, e não no papel que o homem faça ali uma troca com Deus, uma barganha com Deus. Deus não barganha com ninguém. Então, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dificuldades, elas são causadas pelas nossas atitudes. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Está lá, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Então, nós somos espíritos que viemos, segundo os espíritos, evoluímos do átomo e iremos chegar à condição do espírito superior, de um arcanjo, como um arcanjo, por exemplo, que é uma das mais altas hierarquias espirituais. Mas como assim? Eu chegar a ser um espírito de luz? Como que eu posso chegar a ser um espírito de luz? Esse é o processo. Nós somos filhos de um Deus que é causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema. Disse Jesus: brilhe a vossa luz. Fomos criados simples e ignorantes, como espíritos ainda, quando chegamos em humanidade, primeiro, seres inteligentes, primeiro, princípio inteligente. Chegamos na humanidade como espíritos e vamos progredir até chegarmos à condição de espírito superior. Quanto tempo isso levará? Não temos como prever, porque cada espírito, ele toma um progresso. Jesus passou por tudo isso. Jesus passou pelas condições que nós passamos enquanto espírito. E nós temos a ideia ainda distorcida que anjos são criados anjos e demônios são criados demônios. Ainda temos essa condição arraigada, A maioria de nós somos provindos de religiões, cristãs, ou católicos, ou protestantes, com essa idealização de anjos e demônios, ou de uma condenação eterna, ou de um céu que iremos merecer por sermos bons ou não. E o Espírito Pascal, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem trazer uma mensagem muito bela, que é chamada a verdadeira propriedade. E ele vai dizendo assim: o que trouxeste da terra? Aqui os bens não são pagos com os bens materiais da terra. Aqui os bens são pagos com as virtudes. O que trouxeste na sua bagagem? Tendes virtudes? Vá ao primeiro lugar. Não tendes? Vá ao último. É como um homem que chega na estalagem, diz ele, e vai se hospedar, e ele não tem com que pagar, então ele vai dormir na esteira. Mas aquele outro que tem como pagar, vai dormir num dormitório melhor. É a lei de merecimento. Então nós temos que nos esforçar para que nós possamos chegar a uma evolução e a um progresso. Mas quando reencarnamos, nós temos um projeto e que ele é realizado por espíritos superiores, espíritos técnicos em reencarnação. As obras de André Luiz, ela vem nos relatar isso. Missionários da Luz, os mensageiros, ele vem nos relatar isso, que existe todo um processo em que escolhemos, às vezes pedimos, às vezes os nossos espíritos, amigos espirituais pedem por nós, e há um projeto de vida. Vai voltar para quê? Para progredir, para evoluir. Ninguém vem na terra para cometer crimes, ninguém vem na terra para ser corrupto, ninguém vem na terra para ofender, para matar. Vemos na terra para nos reeducar. A terra, para alguns de nós, é um hospital, para alguns de nós é uma escola, para outros um lar. Em quais condições estamos?
Aqueles para quais a terra é um hospital são aqueles ainda doentes do espírito, perturbados ainda na mente, no seu psiquismo. A terra para a qual é uma escola é aqueles que precisam aprender com as provas ou com as expiações. O lar é para aqueles espíritos que querem vir ajudar o seu próximo, que querem vir auxiliar aqueles que estão atrás dele, que querem estender a mão e que têm o prazer de reencarnar para ajudar o seu próximo. Em qual condições nós queremos que a terra se encontre para nós? Mas quando chegamos aqui, dizem os espíritos, tudo fica mais difícil, porque nós nos apegamos. Meu corpo, minha esposa, meu carro, minha casa, meu. Estamos numa era em que estamos mais preocupados em ter do que ser. Joana de Ângeles, espírito, que é a mentora de Divaldo Franco, num livro dela, muito sublime, um livro mais técnico do que tudo, ela vem falar, né? É a Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, né? Refletindo a alma, o nome do livro. Ela vem dizer que nós somos seres, na atualidade, subdiafragmático. O que é um ser subdiafragmático? O diafragma é esta região daqui para baixo. Daqui para baixo, no nosso corpo, estão todas as necessidades fisiológicas. Se alimentar, o sexo e tantas outras necessidades fisiológicas. Daqui para cima está a razão, a emoção, o equilíbrio, a mente. E nós não estamos valorizando o ser. Nós estamos buscando, idealizando o ter e não o ser. E aí vem os transtornos. Aí vem os transtornos depressivos, aí vem os transtornos de ansiedade, aí vem os transtornos causados pelo nosso pensamento, pela nossa mente, além das adversidades da vida, além das provas que nós pedimos, ou o nosso comportamento levou que nós tivéssemos a prova que nós estamos tendo. Porque além das provas que foram programadas para nós, às vezes tem aquelas provas voluntárias. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, provas voluntárias. O que são provas voluntárias? Aquela que não veio programada para você passar, aquela que veio programada para mim não passar. Mas eu, em vez de escolher esse caminho, eu escolhi este. Ah, mas eu quero assim. Eu não quero assim. Essas são provas voluntárias. Assim como dizem os Espíritos, e André Luiz, no livro Ação e Reação, ele vai demonstrar que as provas, elas, além de serem, sim, podem ser pesadas, podem ser duras para o espírito, mas elas podem ser amenizadas. Ele vai relatar em uma dessas histórias o caso de uma mulher que era costureira por muitos anos, e aí ela se aposenta, mas continua trabalhando. Agora ela praticava caridade, costurando para a caridade, e um dia a máquina pega o dedo dela e ela precisou amputar o dedo. O filho ficou revoltado, porque imagina, está fazendo a caridade, ainda acontece essas coisas, devia parar com isso. E ela, como trabalhadora espírita, um dia no trabalho mediúnico, vem a mensagem que era para aquela reencarnação ela perder um braço, mas o comportamento dela, como tinha melhorado a conduta, o trabalho dela em prol ao seu próximo, amputou apenas a pontinha do dedo. E nós ficamos indignados quando uma doença nos acomete, quando uma enfermidade nos acomete, ficamos apavorados, depressivos, transtornados, como se Deus estivesse nos punindo. E Jesus vem lembrar qual é o pai que seu filho pedindo pão lhe dará pedra, sendo esse pai bom e misericordioso. Então, toda aquela programação
que os Espíritos fizeram em prol do nosso progresso, da nossa evolução. Mas é através da dor, é através do sofrimento. Por que Deus faz isso? É Deus? Não. Os Espíritos vêm dizer, é a nossa conduta, é a nossa escolha. Deus não quer que o seu filho sofra. É nós que escolhemos o sofrimento. Como diz lá no filme, Os Mensageiros, é o tal do remédio amargo, porque ainda não aprendemos a ir pelo amor. Nós só aprendemos ainda pela dor. E se nós imaginássemos o tamanho do trabalho que os Espíritos têm, que André Luiz vai relatar em Missionários da Luz e em seus livros, são 15 obras que André Luiz vem relatar ao mundo espiritual, ele vai dizer, desde lá, antes de reencarnarmos, até completarmos 7 anos de idade, existe toda uma equipe espiritual fazendo com que aquela reencarnação aconteça. Porque segundo o relato dos Espíritos, a reencarnação ela só se conclui completamente por volta dos 7 anos de idade, onde também os nossos órgãos da inteligência estão concluídos, e aí toda aquela equipe se revelando para que a reencarnação nossa dê certo. E depois, os amigos espirituais continuam velando por nós, o nosso espírito protetor, aquele que foi responsável por conversar com nós, e nós conversarmos com eles, e nós nos esquecemos que nós temos um espírito protetor, o tal anjo da guarda, é ele, que nós nos esquecemos de orar, de pedir, de conversar, de pedir uma orientação. Ele é o responsável também para que nós possamos concluir esta existência da melhor forma possível. E os Espíritos ainda vêm relatar que Deus dá a prova, Deus dá a expiação, mas não maior do que o Espírito pode suportar. E nós imaginamos que a prova é insuportável, mas ela não é. E muitos buscam o suicídio como uma solução, infelizmente. A depressão, primeiro mal do século. Os transtornos ansiosos, segundo mal do século. 90% das pessoas que procuram o serviço de psicologia hoje estão com transtornos ansiosos e alguma com transtorno misto, ansioso, depressivo, oscilando. Ninguém fica em equilíbrio constante. É normal nós, enquanto espíritos, ainda em provas e expiações, oscilarmos no nosso humor, no nosso temperamento. Isso é normal. Mas nós temos que tomar cuidado com a nossa mente. Nós somos os administradores da nossa mente. Mas com o que estamos alimentando a nossa mente? Muitos de nós estamos preocupados com o futuro, esquecendo o presente, esquecendo o momento oportuno da melhora, esquecendo que somos espíritos eternos. E muitos de nós, segundo André Luiz, não iremos voltar com todo o programa cumprido. Há aqueles que retornam com apenas parte. A maioria de nós vamos retornar com parte apenas do programa cumprido. Mas Deus é misericordioso e Ele nos dá a oportunidade do retorno, a oportunidade de reencarnar novamente. E as provas, elas sempre vão estar presentes até que possamos melhorar. Numa vida pode ter provas mais amenas, na outra, se não valorizamos esta vida, se não formos resilientes, se não fizermos por onde suportar estas provas, ou se fugirmos da prova pelos caminhos do suicídio, esta prova será muito mais dolorosa numa próxima existência. Assim como relata o espírito Camilo Botelho, no livro Memória de um Suicida, em que ele foge da existência aos 40 anos, um grande escritor português, e aos 40 anos, após ficar cego, comete o suicídio, passa por todo um resgate de dor e sofrimento, até ser recolhido, até ser socorrido, passar por várias terapias para poder reencarnar, e novamente, diz ele lá no final do livro, aos 40 anos,
irei retornar, e aos 40 anos perderei a visão novamente. Ou seja, aquilo que temos que passar, ninguém passará por nós, mas poderíamos amenizar a nossa prova, e as provas são amenizadas pela nossa conduta. Então, diante da dor, diante do sofrimento, usemos a fé e não o desespero, não a blasfêmia contra Deus, não culpando fulano, ciclano, isso é culpa do meu filho, isso é culpa do meu marido, isso é culpa da minha esposa, isso é culpa do meu patrão, isso aqui é porque eu trabalhei tantos anos, passando nervoso naquela empresa e tal, e a gente sempre está atribuindo ao outro o nosso sofrimento. No livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, Allan Kardec vem dar o exemplo das condições dos espíritos que reencarnaram na Terra. E lá está os espíritos que cometeram suicídio, os espíritos felizes, os espíritos que cometeram crimes e os espíritos que passaram por expiação terrena. E lá tem um caso que me comove muito, sempre que eu lembro dele. Marcel, o menino do quarto número 4. Allan Kardec, ao saber dessa história, invoca o espírito de Marcel e conta a história que aquele menino era de família israelita e tinha 9 anos de idade naquela época, e ele deitado, ele era tão contorcido o seu corpo, que ele deitado normalmente, o joelho vinha perto da cabeça. Então, aquele menino, relata Allan Kardec, ele pedia para que o médico, que era a única pessoa que o visitava, porque ele fora abandonado pela família, ele pedia que o médico desse remédio para ele, para que aliviasse as suas dores, para que ele não incomodasse os outros com suas dores, com seus gritos e com os gemidos. Então ele diz: eu não posso te dar mais medicações, você já está com as medicações necessárias. E ele diz: é que eu não quero incomodar os outros. E no dia do desencarne daquele menino, relata Allan Kardec que quem visse aquele desencarne iria ficar chocado. Mas no mundo espiritual, como relata o espírito Marcel, foi como sair uma borboleta do seu casulo. Ele diz que ao se libertar daquele corpo, se sentiu leve e alçou voos como uma borboleta. E aí ele vem relatar, porque Allan Kardec pergunta: por que passaste por uma reencarnação tão penosa? E ele vai relatar que em uma de suas existências ele foi um ditador, um governante muito perverso, que fez com que os seus governados sofressem muito. Mas não tinha sido a única reencarnação dele, que ele passou por uma prova, por uma situação de expiação. Numa reencarnação anterior, do qual ele foi Marcel até 9 anos, relata ele que ele viveu da infância à velhice num corpo muito mais debilitado do que aquele que ele tinha como Marcel. Que aquela segunda experiência de expiação ele tinha pedido para vir. Na primeira, imposta. Na segunda, ele pediu para vir como exemplo para as pessoas que observavam aquele menino até 9 anos, a condição dele, que se consternasse, que causasse a piedade nas pessoas. Imaginem só viver um corpo da infância à velhice, todo contorcido, porque também ainda era um resgate do tal governante perverso que ele fora numa outra reencarnação. As leis de causas e efeito, elas estão aí para todos, ninguém ficará isento. Então, essa é uma condição de expiação. E a pergunta inicial, por que ainda estamos no mundo de prova e expiação, faz-nos refletir. Porque nós esperamos que a Terra entre no mundo de regeneração. Mas o que é mais fácil regenerar?
Porque André Luiz ele diz, lá naquela época, em torno de 1945, existia 30 bilhões de espíritos aguardando para reencarnar na Terra. Naquela época tínhamos na Terra uma faixa de 2 milhões e meio de espíritos encarnados. Hoje somos 8 bilhões em torno de espíritos reencarnados. Então, existe mais ou menos mais de 20 bilhões de espíritos reencarnados para reencarnar na Terra. O que é mais fácil regenerar? Eu, enquanto pessoa, eu ter a atitude de mudar, de ser melhor no meu dia a dia, para o meu irmão, ou aguardar que Deus, ou que Jesus, ou que os governantes espirituais da Terra regenerem mais de 30 bilhões de espíritos. Porque se eu começar a ser melhor, o outro também vai começar a ser melhor. Eu vou transferir isso para as pessoas. Eu vou ser exemplo. Eu vou mudar a minha conduta. Ai, mas é tão difícil. É tão difícil ser paciente. É tão difícil parar de gritar com as pessoas. É tão difícil querer impor o meu poder como chefe, como patrão, como professor, como pai, como mãe. É tão difícil parar de dizer para as pessoas: você sabe com quem você está falando? Aqui quem manda sou eu, porque essa é a nossa postura. É tão difícil parar de degradar o meio ambiente, a nossa casa, que é a terra, com lixo, com papel de bala que seja, com uma garrafinha que joga pelo caminho, uma latinha. É difícil cuidar desta casa, dessa escola, desse hospital que nos recebe para o nosso progresso e evolução. Mas se nós soubéssemos o quanto ganharíamos se nós pudéssemos nos melhorar e saber ter a consciência que ninguém sai daqui perfeito, que quando se fala em reforma íntima aqui na frente, quando vinha um palestrante falar de reforma íntima, eu já falava porque as pessoas se confundem, acham que a reforma íntima é para já, que eu só posso ser espírita se eu ser perfeito. Então espírita não xinga, espírita não pensa mal, espírita não fala palavrão. Fala. Perde a paciência? Perde. Mas Allan Kardec, ele vem dizer o quê? Reconhece-se o bom espírita pelo esforço que ele faz para superar as suas más inclinações. E eu diria, reconhece-se o bom cristão, o bom homem, o bom ser humano, pelo esforço que ele faz para superar as suas más inclinações. E assim nós estaremos propagando um mundo de regeneração, em que nós nos regeneraremos, nós iremos nos modificar, porque está lá no Evangelho: daqui não sairá enquanto não pagar o último centil. E os Espíritos vêm relatar a Allan Kardec que quando o Espírito chega a um grau evolutivo em que ele pode deixar a Terra, não mais necessitando reencarnar na Terra, terá a oportunidade de reencarnar num mundo melhor do que a Terra. Então, eu só saio daqui quando a Terra regenerar? Não, eu posso sair daqui quando eu mesmo me transformar, quando eu me regenerar, terei a oportunidade de ir para mundos melhores. E minha família, meus amigos, e tudo que eu deixei na Terra, os Espíritos não se importam. E quando nós chegarmos lá do outro lado, não é que nós não nos importamos com o outro, nós nos importamos com as coisas materiais, porque o vínculo afetivo, o vínculo espiritual, ele vai permanecer na eternidade. Aonde estivermos, estaremos ligados com aqueles que nos são caros, com aqueles que nos são queridos, e não vamos abandonar ninguém. Em nosso lar, André Luiz desencarna, vai ao umbral, fica lá por 8 anos. Algum familiar dele foi socorrê-lo? Não que ele tenha visto.
Mas estavam distantes? Não, só não se apresentaram a ele. Mas quando ele estava um pouco melhor, já na colônia espiritual, a mãe dele vem de uma esfera mais superior e vai visitá-lo. Então não há barreiras, não há limites, não precisamos nos preocupar com isso. Lembre-se, estamos mais preocupados em ter do que ser. E por que não amar aquele que precisamos amar enquanto nós estamos na terra? Porque uma das maiores questões que entrava ainda também a nossa humanidade é a ausência do amor fraternal, do amor filial, do amor paternal. A família até me preocupa, porque lá no Livro dos Espíritos, Kardec teve a oportunidade de perguntar o que seria da humanidade com o fim da família, o caos. Porém, nem todas as famílias chegaram ao fim, mas existem famílias nesse momento na Terra que estão na situação de caos, em que não há um amor fraternal, não há uma ligação, mas isso se explica pelos vínculos do passado, mas não se justifica, porque estamos fugindo da reconciliação daqueles com quem deveríamos nos reconciliar, de pedir perdão. Não precisa ser pedido diretamente, mas talvez em nossas orações, pedir perdão pelo aquilo que nós fizemos para as nossas vítimas no passado. E se fomos os algozes, pedir perdão na nossa consciência para aquilo que fizemos também para os nossos irmãos. E às vezes achamos que não fazemos mal nenhum, mas os Espíritos vão dizer que aquele também que não faz o bem, faz o mal também, porque não pratica o bem, nem para si próprio e nem para o outro. Então não podemos ficar neutros. Temos que resgatar essa instituição chamada família, porque ela é a célula principal da humanidade, para que nós possamos progredir e evoluir, resgatar. Então o caminho, Jesus nos falou: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E existem aqueles que se anulam em prol do outro, se esquecem a si mesmo para se dedicar ao outro e depois sofrem com o egoísmo. Mas amar a si mesmo não é ser egoísta. Amar a si mesmo é se priorizar, porque você não pode oferecer para o outro aquilo que você não tem para si próprio. Porque quando você se amar, quando nos amarmos, nós teremos sim a condição de amar o nosso próximo como amamos a nós. Mas nós estamos querendo fazer o caminho inverso. Só o amor, disse Jesus, cobre a multidão dos erros. E se erramos, temos a oportunidade de corrigir esse erro. Então, cabe a nós, se nós queremos passar por provas, e lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, vamos encontrar belas mensagens que vai dizer: bem sofrer, mal sofrer, o mal e o remédio. Lá existem mensagens que vai nos trazer um bálsamo dizendo por que sofre, por que sofremos. Então tudo tem uma razão de ser. Então, se não tem uma explicação para a dor, para o sofrimento, para a enfermidade que eu estou passando nesse momento, tem uma explicação sim, mas ela pode não estar nesta existência, ela pode estar numa outra existência. Mas isso muitas pessoas não vão entender, vão querer uma justificativa. Mas se não compreendermos os princípios da doutrina espírita, que é a vida eterna, as reencarnações sucessivas, que somos espíritos em progresso, não vamos entender isso, que tudo passa em algum momento, assim como esta existência.
E o que nós não podemos esquecer é do nosso compromisso que assumimos aqui na terra. Ah, mas eu não sei qual é. Os jovens às vezes falam para mim: eu não sei o sentido da vida. Tem pessoas maduras já que diz: eu não sei o sentido da vida. Então vai buscar ajuda espiritual, ajuda psicológica, e se for necessário, ajuda psiquiátrica, para equilibrar os pensamentos, para equilibrar o psiquismo, para que clareie a mente, através de um conjunto. É o conjunto, é a saúde física, é a saúde espiritual, é o equilíbrio mental, é o conjunto que vai fazer com que nós possamos ter a oportunidade de nos melhorarmos. Não é somente um passe, não é somente uma palestra como esta, é o conjunto, porque aqui é fácil, lá fora é difícil, no dia a dia é difícil, mas não podemos esquecer do convite que Jesus nos faz: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Mas seja como eu, disse Jesus, que sou simples e humilde de coração, pois o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Jesus amado, nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade da vida, de estarmos aqui nesta tarde, com essas portas abertas, com essas vibrações salutares, os fluidos benéficos que nos envolvem. E pedimos, Senhor, como pedinte que somos, nos ajude a prosseguir, nos ajude a ser melhor, Senhor. Ajude-nos na busca do equilíbrio psicológico, espiritual, físico. Ajude-nos, Senhor, a sermos mais pacientes, mais tolerantes e a praticar a verdadeira caridade para conosco e para com o nosso próximo. Esteja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, e que o seu amor possa chegar tanto àqueles que estão nas trevas, como àqueles que já caminham para a luz. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz.